Beleza. Boa noite, pessoal. Eu sou Danilo. Boa noite. Boa noite, professor Ângelo. Boa noite a todos, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live de hoje, né? Onde nós trouxemos aqui um tema especial, que é planejamento tributário no Simples Nacional. Bom, pessoal, então, sem mais delongas, né, que o professor Ângelo tem muita coisa para falar com vocês hoje, então, eu vou passar aqui só alguns avisos rápidos, papel e caneta na mão, para que você possa anotar. Compartilhe esse vídeo aí com os seus colegas, não deixe de compartilhar, não aprenda sozinho, não é isso, meu amigo Ângelo? Vamos compartilhar aí com os colegas. Então, mande Verdade. para eles, porque o conteúdo que o professor Ângelo preparou para vocês hoje está muito especial. Está muito especial. Então, já adianto logo aí para vocês, compartilhe aí com seus colegas, tá certo? Então, sejam muito Perfeito. bem-vindos. Passo aqui a palavra para o professor Ângelo e fiquem à vontade aí em participar e compartilhar com os colegas. Perfeito, perfeito. Pessoal, inclusive eu divulguei no Instagram, até coloquei agora no Instagram aqui também, de forma ao vivo, para o pessoal correr lá no canal do professor Danilo Alves. Professor Danilo Alves, lá no YouTube, a gente está lá compartilhando material, mostrando planejamento tributário no pós-reforma para o Simples Nacional. Os colegas já quiserem avisar para os demais aí que estão assistindo a gente, que nós estamos no canal do professor Danilo Alves falando sobre esse planejamento tributário no Simples Nacional, uma estratégia pós-reforma. Então, vai lá que você vai encontrar essa informação. Perfeito? Ó, canal do professor Danilo Alves, toda hora eu vou ficar falando aqui para poder o pessoal já entender isso. O que a gente vai falar hoje aqui, para você que está nos acompanhando? E a aula vai ficar lá no YouTube por um tempo, para você poder acompanhar. E sábado agora, no próximo sábado, dia 8, de 10 a meio-dia, nós vamos ter 2 horas de intensivão aí dessa reforma tributária no Simples Nacional. Nós falamos na segunda-feira de alíquotas com redução de 60%, 100%, 30%, dentro da reforma tributária nacional, muito alcançado pela redução de 60% no serviço. Nós falamos também sobre ontem, né, a precificação, até preparei a planilhinha já ficou pronta, está montada, eu mostro aqui para os colegas, e no sábado a gente disponibiliza essa planilha, vai ter um QR Code lá no YouTube, e também aqui no Instagram a gente vai postar nosso material com QR Code, para você poder se inscrever e receber aí esse material. Planejamento tributário é o assunto que ele está nascendo agora na reforma. Presta atenção na minha fala. Planejamento tributário não é uma coisa nova, é antigo. Planejamento tributário é uma coisa antiga, mas para a reforma tributária, por enquanto, a preocupação é como é que eu apuro, como é que vai ser a alíquota, como é que vai ser a opção do por dentro e por fora do Simples Nacional que eu mostrei na nossa aula de ontem, está lá no YouTube, canal do professor Danilo Alves. E eu também já postei aí nas redes sociais. Essas perguntas, ao longo desses 5 anos, provavelmente, né, 26, 27, 28, 29, 30 ali, provavelmente, a gente vai estar respondendo, e muito bem respondido, o fisco vai deixar, você vai ficar batido. Igual o SPED ficou batido por muito tempo, nós estamos falando isso agora, que o SPED ele era novidade, ninguém sabia, nós falávamos isso desde 2009, por ali, 2009, 2010, e era muito novidade. Hoje está batido, todo mundo já entende como é que é o SPED, a reforma tributária vai ficar batido um dia. Mas nesse momento, o que tem aí é muita dúvida. Agora, anota aí, quando passarem, essas dúvidas forem sanadas, passarem esses 5 anos, vai ser outra preocupação. Tá, como é que eu vou fazer planejamento tributário para não prejudicar o meu cliente na hora de apurar o tributo, que é bem difícil hoje sem a reforma, porque hoje eu dizer para o cliente que é melhor ele ser do lucro real que Simples Nacional, ele não faz sentido. Aí daí tem que mostrar número, tem que fazer projeção, tem que fazer análise, e aí quando ele começa a entender. Então você que está por aí, lá no canal do professor Danilo Alves, professor Danilo Alves no YouTube, a gente está compartilhando o nosso material. Olha só, planejamento tributário, estratégia do Simples aí pós-reforma, eu separei só 3 momentos pequenininhos, eu abro aqui uma planilha para a gente ver, vai estar disponível lá depois, mas a primeiríssima coisa que eu tenho que entender, quando eu sou do departamento fiscal ou do contábil, que preciso entender imediatamente qual é o perfil de empresa que eu trabalho. Eu preciso entender o que é essa natureza jurídica. Eu preciso entender qual é o perfil de empresa que é o meu cliente. É esse perfil de empresa, meu cliente, que nós vamos trabalhar no planejamento tributário. Então, a primeiríssima coisa, se você olhar o Código Civil de 2002, o artigo
lá já no artigo 40, ele vai dividir ali em direito público e direito privado, lá no 44, direito privado, dividido em dois tipos, né, o empresário e a sociedade empresária, onde o MEI, dentro desse contexto, quando eu falo de empresário, que é alguém sozinho, CPF abrindo CNPJ, eu tenho o MEI, lá no artigo 18A da Lei Complementar 128, se caracterizando com faturamento até R$81 mil, o empresário individual, que é aquele artigo 966 do Código Civil de 2002, da Lei 10.406, e também o SLU, a Sociedade Limitada Unipessoal, o artigo 7º, lá da Lei 13874 de 2019. Dentro do próprio Código Civil, o artigo 981, ele fala lá da constituição das limitadas sociedades anônimas. Você vai ter ainda as sociedades simples nessa brincadeira. Eu não posso confundir o empresário, ele mesmo já vem confuso, quando ele fala assim, tá, mas deixa eu te falar, eu não deveria pagar muito imposto porque eu sou uma AME. Eu não deveria pagar muito imposto porque eu sou um empresário individual, eu não tenho um contrato social. Meu ato constitutivo, na verdade, é um requerimento de empresário. Eu não deveria pagar muito imposto porque eu sou limitado. Eu falei, tu está misturando tudo. Uma coisa é ser sociedade empresária limitada, SA, é ser empresário, SLU, empresário individual e MEI, é ser, de fato, dividido pelo porte entre MEI, ME, PP, médio porte e grande porte, onde as empresas de médio porte faturam até 300 milhões, se for até 4,8 milhões é PP, e até 360 mil uma ME, e acima de 300 milhões é empresa de grande porte. Se você olhar o artigo 587 lá do Regulamento de Imposto de Renda, que é o decreto 9.580, ele fala que as empresas começam como lucro real e elas podem optar em ser presumido. A opção pelo presumido tem um limite de faturamento no ano anterior, que é até 78 milhões, fica ali dentro do grupo de médio porte. Então, só pode optar pelo Simples Nacional, a primeira trave é o faturamento, aquele que faturar até 4,8 milhões, está na condição de pequeno porte. O detalhe é que ainda tem para optar pelo Simples Nacional alguns setores que não podem, tem tipo de atividade que não pode ser do Simples Nacional, financeiros é um delas, por exemplo, não pode ser do Simples Nacional. Eu tenho ainda, dentro da opção do Simples Nacional, a necessidade de pagar o tributo, porque um dos motivos do desenquadramento no Simples Nacional é o não recolhimento do tributo, né? Se eu venho constantemente deixando o tributo em aberto, esperando parcelamentos, pode ser uma problemática. Então, tem todo um critério para optar pelo Simples Nacional, que aí a gente, às vezes, passa essa ideia para o empresário, ele acha, então vou pagar menos imposto ou menos tributos, que, de uma forma geral, tributo é imposto, contribuição e taxa pelo artigo 5º do Código Tributário Nacional, dividido superficialmente. E aí, a gente, quando fala para esse empresário que natureza jurídica não se confunde com o regime tributário, ele não entende. Eu tenho que ser o mais pragmático possível para que ele possa entender. Então, a primeiríssima coisa é, o empresário, quem é você? Vamos entender quem é você? Beleza? Os colegas que entram aí no Instagram, lá no canal do professor Danilo Alves no YouTube, professor Danilo Alves no YouTube, a gente está compartilhando o material. E aí, quando eu sou uma empresa já definida pelo meu porte financeiro, pelo meu regime societário, natureza jurídica, eu começo a entender o seguinte, eu já sei onde é que eu estou. E então, a outra preocupação que eu tenho que passar para o empresário, ou de passar para o empresário, é a classificação da atividade econômica dele, aquele KNAI lá do CONCLA, do IBGE, a Classificação Nacional de Atividade Econômica, onde esse empresário, ele entende que tem uma atividade econômica, que os tributos podem variar de acordo com a atividade econômica. Aí, hoje, eu estava inclusive falando com um colega aqui de Brasília, sobre essa discussão que não estão falando muito lá dentro da reforma tributária, Lei Complementar 214 de 2025, sobre a base de cálculo. Eu até vou antes da base de cálculo, que é o artigo 12, tá? Eu já vi os colegas postando aí sobre o artigo 12, eu até mostro ele aqui, mas a minha maior preocupação, e eu venho falando isso todo momento que eu vou falar de reforma tributária, é no artigo 4º, porque se nós voltarmos um pouquinho no tempo, independente de ser indústria, comércio, serviço, atividade econômica, independente de estar na cadeia mercantil como indústria, atacadista, varejista, consumidor,
prestador e tomador, independente disso, a relação comercial, o fato jurídico de concretizado, era basicamente quando havia o fornecimento de bem, produto ou serviço, né? E aí você olha lá na receita operacional definida pelo artigo 2º da 12973 de 2014, que é a mesma alteração, na verdade, é uma definição só complementada daquele artigo 12 do Decreto-Lei 1598/77, ele fala assim, no artigo 2º, gente, se você vender mercadoria, prestar serviço ou tiver uma operação em conta alheia, você vai pagar tributo sobre isso. Tá? Além disso, você vai pagar tributo sobre a renda. Então, você vai ter um lucro, esse lucro pode ser presumido real, e aí você vai pagar o tributo, é arbitrado. Você vai pagar também o tributo sobre a contratação de cessão de mão de obra, o trabalho. Você vai pagar uma contribuição previdenciária patronal. Agora, quando fala de artigo 2º da 12973, eu vou vender e vou pagar, se for uma produção própria, o IPI, aí eu tenho o ICMS, eu tenho sobre o serviço o ISS, mas eu tenho também sobre isso PIS e COFINS, que é federal, mas eu tenho também o imposto de renda e contribuição social, e eu tenho a contribuição previdenciária patronal. E agora, com a reforma tributária, lá no artigo 4º da 214/2025, ele fala assim, gente, olha, o imposto, os dois, inclusive, os dois tributos, tal, a contribuição e o imposto, que é a CBS e o IBS, vão incidir sobre operações onerosas e não onerosas. E lá no artigo 12, quando ele fala da base de cálculo, ele aumentou e muito a base de cálculo. Não concordo. Vai lá olhar a Lei Candir. Olha, então, o artigo 2º da Lei Candir, que é a Lei Complementar 87/96, e vê o fato gerador do ICMS. Olha a 10.833/2003, a 10.637/2002, e vê o fato gerador do PIS e da COFINS. Olha o regime cumulativo do PIS e da COFINS, como já tinha ali uma percepção de disparidade quando eu comparava com o regime não cumulativo de PIS e COFINS. Agora ficou maior. Não é nada para você ver, ficou bem maior. Só que aí qual que é a questão? A grande questão é que hoje, apurar o Simples Nacional, que é o nosso foco bem aqui, de novo no canal do professor Danilo Alves, que está compartilhando o material, quando você olha esse Simples Nacional, você começa a perceber, você começa a perceber que apurando o Simples Nacional, bem aqui, tributo no Simples Nacional, eu tenho uma vantagem, óbvio, né? Eu vou ter uma vantagem, estou apurando o Simples Nacional, eu vou ter essa vantagem bem aí, de recolher de forma unificada, independente de ser indústria, comércio ou serviço, 8 tributos. Eu vou recolher de forma unificada sobre o consumo, o IPI, o ICMS, o PIS, a COFINS, o imposto de renda, a contribuição social e a contribuição previdenciária patronal, quando eu sou indústria, o ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição e CPP, quando eu sou comércio, anexo 1, indústria, anexo 2, quando eu sou anexo 3, 4 e 5, eu vou recolher de forma unificada o ISS, PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social, e a CPP, exceto no anexo 4, a CPP vai por fora, e quando eu passo ali naquela quinta faixa, eu vou ter ISS e ICMS por fora nos outros anexos. Qual que é o detalhe, então? Eu preciso entender que o benefício do Simples é um benefício paralelo ao benefício previsto lá na Lei Complementar 214, de trazer redução de alíquota, redução de 60% na alíquota de determinados serviços, como, por exemplo, educação, saúde, transporte, redução de 100% nos produtos de cesta básica. Então, produtos médicos, eu vou ter reduções, que são reduções previstas na Lei Complementar 214, para quem segue a Lei Complementar 214, e ele fala o seguinte, olha, o Simples Nacional, e a gente falou disso na nossa aula de ontem, que está lá no YouTube, está disponível no canal do professor Danilo Alves. Quando você olha lá o artigo 517 da Lei Complementar 214, que é essa lei da reforma agora, ele fala assim, cara, você que é do Simples, pode optar até setembro, não é optar pelo Simples, é do Simples. Você vai optar até setembro em apurar o tributo por dentro e o tributo por fora, para o primeiro semestre do ano subsequente. Se você
apurou por fora no primeiro semestre do ano subsequente e não gostou ou se sentiu prejudicado, você vai poder até abril do semestre que você está apurando por dentro, optar em apurar o tributo por fora, ou apurou por fora, optar em apurar o tributo por dentro. Então, independente da tua opção, você vai poder reverter isso semestralmente. Agora, entenda que quando você sair do Simples Nacional para apurar por fora, não são todos os tributos. Ou seja, se você tem CPP por dentro, que é a grande vantagem para o de pagamento, você vai continuar com CPP por dentro, ou dentro do regime da Lei Complementar 123, né, do Simples Nacional. O que vai sair, então, não é a CPP, não é Imposto de Renda, não é a Contribuição Social, é o PIS, a COFINS, ICMS, ISS e IPI. Isso aí vai... E aí o IPI hoje já, com a pegada do IS, do Imposto Seletivo, já é uma outra coisa, mas o IPI vai zerado, e eu tenho uma apuração específica dentro do comércio e do serviço, onde some ICMS, ISS, Estado-Município, e também PIS e COFINS. E aí as alíquotas, amanhã a gente fala do período de transição, na nossa aula de amanhã à noite, 40 minutinhos, para você entender, as alíquotas vão ter uma mudança nesse período de transição, é esse que eu te mostro amanhã, mas hoje, para poder ser objetivo. Quer dizer, então, que quando eu sou Simples Nacional por dentro, eu deixo de ter o ICMS e o ISS, e eu passo a ter agora o IBS, eu deixo de ter na apuração o PIS e a COFINS, e eu passo a ter agora a CBS. Quando eu vou apurar por dentro, eu vou ter, então, IBS e CBS, substituindo ISS, ICMS, PIS e COFINS, mas continua com a pegada do imposto de renda, contribuição social e a contribuição previdenciária patronal. Apenas o percentual de participação sobre a alíquota efetiva é que vai mudar. Quando fala lá de CBS e IBS, por exemplo, IBS no anexo de comércio ele chega a 34%, enquanto que a CBS 15,50%, que corresponde, inclusive, ao que você já tem hoje de PIS e COFINS. Se você somar o percentual de participação do PIS e da COFINS lá dentro da anexo 3, 4, 5, o anexo 1, 2, inclusive, também, porque a gente está falando de PIS e COFINS, ele vai ser igual ao que está previsto lá para a CBS no pós-reforma. E a mesma coisa quando fala lá de IBS, ICMS e o ISS, ele vai ter lá uma informação que é equivalente. Agora, vamos lá. Tá, entendi que se eu for simples por dentro, eu vou pagar IBS e CBS com a alíquota reduzida, isso vai ter impacto lá na apuração do tributo. Se eu for por fora é outra pegada, a gente falou na nossa aula de ontem, inclusive, que está lá no YouTube, sobre a escolha de apurar por fora, onde eu tiro de dentro daquele percentual de participação o IBS e a CBS, e eu vou apurar, então, o Simples Nacional com a alíquota diferenciada para imposto de renda, contribuição social e CPP, IBS e CBS, eu apuro com a alíquota normal do tributo, mas em compensação eu trago os benefícios do tributo, que é, por exemplo, a geração do crédito, e aí eu passo para o próximo da cadeia, se for uma condição em que eu sou um atacadista e o meu cliente é um varejista, eu passo para ele um crédito, talvez a relação comercial ela seja fortalecida por essa razão. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa, então, para poder tirar aqui dos nossos slides, eles são curtinhos mesmo. Eu ontem, na aula de ontem, falei assim, olha, gente, eu estou montando uma planilha de precificação. Eu montei a planilhinha lá para você ver. Eu vou te mostrar ela aqui no YouTube, e no canal do professor Danilo Alves, e no sábado a gente disponibiliza, você se inscreve lá, no sábado disponibiliza tudo que é material dessa semana, disponibiliza tudo na aula do sábado, tá? Tem um QR Code aí, vai ficar para você baixar o material, inclusive, lá na nossa aula do sábado. Mas preste atenção, eu vou lá para a planilha de planejamento tributário, já é uma outra. Eu gosto das planilhas, né? Mas é para poder explicar melhor sem sistema. Imagina, então, que para precificar hoje, eu tenho o Mercap, eu vou chamar aqui de MVA, tá? Para não tacar um Mercap, vamos chamar de MVA. Ou também não vou chamar de Gross Up, vamos chamar de tributo por dentro. Quando eu falo de precificar, e aí eu vou pegar aqui, por exemplo, uma atividade de serviço, odontologia. Toda hora eu trago na minha cabeça odontologia, que a minha sobrinha que mora em Fortaleza, ela formou em odontologia, cirurgiã dentista, eu fico toda hora lembrando dessa atividade. As dificuldades que ela vai encontrar no mercado agora, depois de formado. Abrindo uma empresa e está nessa pegada, inclusive, de montar o seu consultório.
Quando a gente fala disso, então o que eu tenho? Eu tenho um serviço, e aqui são serviços odontológicos, com procedimentos, que eu vou cobrar por cada procedimento, e eu tenho que agregar ao valor original do serviço o material aplicado, porque se vai fazer uma restauração, precisa de anestesia, provavelmente. Se vai fazer uma extração do dente, precisa de uma anestesia. Então, tem ali o custo com a anestesia, com a seringa, com a agulha, com a gaze, com o algodão. Tem o custo com a água, né? Material é isso, mas ele tem custos ainda, custos fixos e variáveis, custos que nessa pegada do custo que é fixo tem a energia do consultório, tem a internet, tem a água que ela vai ter que usar, tem o aluguel, tem o condomínio, tem o salário da recepcionista. Então, são informações que precisam ser rateadas e compor a base do preço, porque senão não vale a pena. Então, hipoteticamente, eu quero ter um lucro de 50%, e aqui nesse primeiro momento eu estou te apresentando, para você que está acompanhando aí no YouTube, eu estou te apresentando uma margem de valor agregado, a margem de lucro, tá? O tal do mercado. Eu estou te apresentando 50% de lucro. Eu quero ter 50% de lucro, mas eu estou te apresentando sem os impostos, sem o tributo por dentro. Sem o tributo por dentro, com o tributo por fora. Esquece o tributo por enquanto, que vai ser a lógica da reforma tributária. Então, peraí, se eu quero 50%, um tratamento de cárie que é R$250 inicialmente, eu vou ter que cobrar 740. Angela, mas não é isso tudo. Eu só estou exemplificando, gente. Os valores aqui são bem absurdos. Mas imagine, hipoteticamente, que o cara vai tratar, sei lá, um montão de dente lá, se bem que é caro, né? E aí ele fala assim, olha, a gente poderia começar cobrando 250. No final da história, se eu quero ter 50% de lucro, vai sair por R$743. Um tratamento de instalação de um aparelho que inicialmente seria R$600, vai sair por R$1.900. Então, a lógica na montagem do preço hoje, ela vai além de identificar qual é a minha margem de lucro. Tá, eu quero ter um lucro de 40%, então consigo diminuir. Eu quero ter um lucro só de 20%, então consigo diminuir. Aí, quanto menos lucro eu tiver, mais barato vai ficar o serviço, mas ainda assim, eu estou falando apenas de montagem de preço de um serviço que não envolve o tributo. Para fazer o planejamento tributário, e aí eu vou para esse nosso reta final aqui da nossa live, para fazer planejamento tributário, eu primeiro preciso entender uma coisa. O tributo vai ser por dentro ou o tributo vai ser por fora? Faz diferença? Faz, porque aí eu tenho precificar com essa margem de lucro. Eu tenho custos, e aí eu tenho um custo fixo e variável, agregado à prestação de serviço. Eu vou ser uma empresa do Simples, esse é o nosso propósito aqui. Eu escolhi o anexo 3 do serviço de odontologia, sem fazer fator R, tá? Entre anexo 5 e anexo 3. Mas eu tenho um DAS bem aqui de R$669, porque a minha receita dos últimos 12 meses, eu fiz uma especulação, que é a receita mensal, vezes 12, mas poderia ser muito mais para mudar de faixa. Hipoteticamente, o cara faturou nos últimos 12 meses 400 mil, ele vai lá para a terceira faixa. Faturou 800 mil, ele vai lá para a quarta faixa. Eu vou deixar para ficar bem pequeno aqui, isso aqui vezes 12, especulando que é o faturamento dele nos últimos 12 meses. E esse tributo, vou mostrar aqui para você. Esse tributo é calculado lá no Simples Nacional aplicando uma alíquota nominal sobre o faturamento dos últimos 12 meses, menos a dedução. Essa primeira faixa está zerada. E aí eu encontro uma alíquota efetiva. Essa alíquota efetiva que é aplicada sobre a receita do mês, de acordo com o nosso anexo 3 aí, ela tem um percentual de participação, deixa eu colocar ele aqui para nós, tem um percentual de participação hoje, sem a reforma tributária, 669,60 é o valor que está lá, de 43% de contribuição previdenciária sobre a alíquota efetiva, 33,50% sobre a alíquota efetiva. Não vou deter esse detalhe, que isso é a apuração do Simples, não é isso que eu quero te mostrar. Isso vai mudar, porque agora, em vez de
Olha só o que ele diz lá dentro da lei complementar no anexo. Em vez de ter o ISS, em vez de ter lá nessa composição da alíquota efetiva sendo rateada por percentual de participação, em vez de ter o ISS, o PIS e a COFINS, o que eu vou ter agora é o IBS e a CBS. Então, a minha preparação vai ser isso aqui, ó. IBS e CBS. Ah, muda? Ei, dá uma mudada um pouquinho, tal. Se você levar em consideração que para essa faixa eu vou ter bem aqui uma CBS de 33,50, onde, na verdade, PIS e COFINS só dá 15 aqui, ó. Eita, muda, né? A pegada muda, tal. Então, vamos lá, para poder você ver. De onde que eu tirei isso aqui? Ah, eu tirei lá da lei complementar. Então, lá na lei complementar, vou pegar ela aqui rapidinho para não tomar teu tempo. Ele diz o seguinte, eu vou para a nossa outra planilha para finalizar nossa aula rápida, tal. Lá na lei complementar, tá aqui ela, ó. Deixa ela abrir aqui para a gente, Ctrl F, anexo 1, ir lá para o anexo, e eu abro aqui para você ver, amanhã a gente fala dessa pegada, tá? Aqui, ó. No período de transição, eu vou para o final, anexo 1, anexo 4 aqui, o anexo 1. No período de transição, aqui, ó, ele tem alíquotas diferenciadas, né, para participação, você está vendo? ICMS, nesse período de transição vai constar ainda IBS, a gente está falando de anexo 3, então deixa eu rolar aqui para baixo um pouquinho. Anexo 2, o outro é o anexo 3. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Anexo 3 do Simples Nacional. Estamos falando de anexo 3, então no período de transição, as alíquotas vão ter esses percentuais de participação por conta da existência ainda do ISS. Paralelo a ele vai ter o IBS. Vai começar em 2027, que já some ali PIS e COFINS 2027, é quando começa essa transição. A gente vai falar disso depois, óbvio, mas o que eu quero te mostrar aqui para poder pontuar? Lá em 2033, dá uma olhadinha aqui, ó, especulando ali o final da brincadeira. Ó. Em 2033, o percentual de participação, olha aí, ó, 15,60, 33,50. Vai ser bem ali aquela coisa. Até trocar o nosso lado. 15,60, 33,50. Inverter o nosso bem ali, tal. Vou mostrar isso aqui, ó. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, eu troco lá para você ver. O que eu estou te dizendo, essa daqui não, a outra. O que eu estou te dizendo é que hoje, quando eu for precificar, sei lá, qualquer do serviço, ela tem mais serviço. Na minha planilha, eu vou inserir mais um serviço. Então, peraí, odontologia, sei lá, qualquer coisa aqui, ó, que eu não sei nem o que é, tal, mas ortodontia. Vamos pegar aqui um serviço da ortodontia. Qualquer um aqui, ó. Você tá vendo? Sei lá, uma correção aqui da ortodontia. Esse aqui, ó. Também não sei quanto é que é. Vou especular, sei lá, o valor original dele é R$300, esse negócio. Mas aí, para poder fazer, vai custar em material pouquinho, R$100, tá? 30%. Salvei aqui. Agora a gente tem a correção da ortodontia, aumentou aqui a nossa planilha, vou até aumentar a nossa margem de lucro para ficar igual aqui, ó. Angelo, tá, então quer dizer o seguinte, ó, isso aqui é preço. É preço, que a gente falou ontem, inclusive, é preço. Mas aqui eu não estou levando em consideração o tributo. Ó. Se você olhar a regra do Confaz, então, e foi o que nós já falamos, ele vai ser 1 menos 0,20. 1 menos 0,20 para apurar o tributo. Qual que é a nossa alíquota lá no Simples Nacional? Deixa eu ver ela aqui. Ó. Nossa alíquota efetiva, como eu coloquei primeira faixa, dá 6%, né? Primeira faixa deu 6% bem ali, ó, ficou pequenininho. Então, se eu divido, vamos lá, pegar bem aqui para a gente ver, ó. Uma calculadora rapidinho. Se eu divido, então, 100% menos 6%, olha aí, dá 94%, que é o mesmo que 0,94, né? Então, o que ele diz? Peraí, é 0,94? Então a lógica vai ser o seguinte, ó. Para eu inserir o tributo por dentro, nessa brincadeira de montagem do preço, hoje, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que pegar aqui o valor do serviço, que é esse aqui, ó, dividido por 0,94. Você tá vendo? Então, Angelo, peraí, ó. Esse aqui, o valor do... tá. Vamos pegar o outro lado da frente, ó, que é o valor original aqui. Esse aqui, na verdade, tá? Dividido por 0,94, para ficar melhor para nós aqui. Beleza, ó. Pequenininho. Aí sim, ó. Ele ainda aumenta bastante o meu serviço, tá vendo? Por mais que eu pegue lá o valor original, eu nem tô pegando aqui, tá? Pra você ter ideia, eu nem tô pegando aqui o valor do serviço já com margem de lucro, com custo, com material, que é uma discussão
dos colegas na montagem de preço. Mesmo assim, ó, se eu ponho o meu tributo por dentro, opa, para ficar melhor, peraí, deixa eu entender aqui, fazer melhor para você. Não é assim não, fazer melhorzinho aqui. Diz o seguinte, vamos pegar aqui o preço, ó. Esse aqui, que é o valor pequeno, dividido por 0,94. Então, ele vai ter 319 é o preço. Ah, não dá para fazer sobre isso não, porque é muito pequeno. Eu vou ter que pegar, então, o serviço de fato. Ó. Aí sim, ó, 8,56 é o meu serviço, que começou com 300, ele vai terminar por 8,56. O serviço que começou por 500 vai terminar por 1.400, porque eu estou inserindo o tributo por dentro, bem aqui. Ó. Ou seja, isso daqui, ó, vezes 6%, é o meu tributo. Ó. Você está vendo? Então, ele vai trazer isso daqui, tá? Ó. O meu tributo inserido dentro da operação, vai gerar isso daqui. Tá, e o custo? Ah, depende, né? Se eu aumentar lá o custo, por exemplo, se eu aumentar lá o meu custo, deixa eu arrumar isso aqui. Ó. Se eu aumentar lá o meu custo, cadastrar aqui na planilha de custo, um custo variável. Vou colocar bem aqui assim. Ó. Variável. Ah, teve um conserto da cadeira do dentista. Quanto é que foi esse conserto? Ah, o conserto foi R$700. Ele vai fazer um rateio para nós. Então, ele vai fazer um rateio bem ali, aqui no custo. Conserto da cadeira. Aí o meu custo variável agora aumentou. Tá vendo? Então, lá na precificação, peraí, ó, o rateio do custo, ele mudou. Ele aumenta. Opa, o produto que começou por 300, agora é 900. Por quê, gente? Ah, porque o custo aumentou. Entendeu a pegada? Olha só, para poder pontuar essa daqui, ó. O planilha vai para você no sábado, tal. O que ele tem? Precificar é uma coisa. E planejar, ou fazer planejamento tributário, vai ser outra diferente. Como? Vamos lá, para poder terminar a aula. Essa outra planilhinha aqui, tá? Imagina o seguinte, deixa eu aumentar ela aqui pra gente. Imagina o seguinte, ó. É uma outra atividade. O pessoal tá discutindo aí, Ângelo, eu vou ser contabilidade, auditoria, consultoria. E aí eu tenho uma receita de aluguel. Eu tenho ainda gasto com folha de pagamento, eu tenho energia, eu tenho aluguel, eu tenho venda de mercadoria, tenho compra, hipoteticamente, tá? Um monte de coisas. Tá, peraí, ó. Vou tirar esses dois aqui, então. Para ficar só aquele lá. Tirar a pegada do... Vou deixar aqui, na verdade, só duas atividades totalmente paralelas, para poder você ver um anexo 1 e um anexo 3. Quando eu falo de mais de uma atividade na mesma empresa, já era um problema no Simples Nacional, porque eu tenho que apurar em duas tabelas, lembra? Anexo 1 e anexo 3, por exemplo, anexo 4, anexo 5. É uma particularidade. Mas, apesar do serviço aí não ter nenhuma ligação com o outro. Mas, pensa comigo que agora eu vou ter que me preocupar com duas coisas. Na hora de cobrar, se eu estou serviço, eu vou cobrar, montar o preço, com tributo por dentro e tributo por fora, para eu poder fazer o planejamento a posteriori. Lá nas mercadorias, eu vou fazer por dentro ou por fora do Simples? Porque se eu for fora do Simples, o que tem? Se eu for fora do Simples, eu saí de fato do regime do Simples Nacional. Deixa eu dar um Ctrl F aqui de novo. Lá no anexo 1, se o meu produto é cesta básica, vou pegar ele bem aqui. Ó. Se o meu produto é cesta básica, ele é alíquota zero. E eu estou fora do Simples, influenciando o planejamento tributário. Não, o meu produto ele é do anexo 2. Vem aqui, ó. Serviço de saúde. Desculpa, anexo 2. Serviço de educação. Ele influencia no meu planejamento tributário. É uma escola, um colégio, que tem ensino infantil, fundamental e médio. Perfeito. Então, como é que você está? Apurando por dentro, apurando por fora. Essa é a lógica do negócio, tá? Tá apurando por dentro, apurando por fora. É a primeira coisa. Então, ó, presta atenção. No ano inteiro, eu tenho essas receitas e eu vou ter que observar que lá no anexo 1, aqui, ó, no anexo 1, a minha carga tributária, no pré-reforma, tá? Minha carga tributária, esse aqui é o meu anexo 1 no Simples Nacional, ele vai ter uma carga tributária pré-reforma com os tributos por dentro. Então, minha carga tributária pré-reforma com os tributos por dentro. Pré-reforma, tributos por dentro. ICMS, lá na primeira operação, PIS e COFINS, são tributos sobre o consumo, lá na primeira, anexo 1, na primeira operação. E aí eu tenho, no anexo 3, tributo por dentro, ISS, PIS e COFINS. Minha carga tributária,
Quando, no pré-reforma, os tributos são por dentro, é essa daqui, ó. Tributo sobre o consumo, tributo sobre a renda, tributo sobre o trabalho. Se eu apurar no lucro presumido, trimestralmente, PIS e COFINS mensal, ICMS e ISS mensal, mais imposto de renda e contribuição social trimestral, eu tenho uma carga tributária maior, você está vendo? Simples Nacional, carga tributária menor, lucro presumido, carga tributária maior. É verdade. Então, de forma alguma, vale a pena sair do Simples Nacional nessa condição aqui. E lucro real, no pré-reforma? Lucro real, mesma coisa. Lucro real. E, óbvio, nós não vamos analisar nossa planilha agora. Só quero te mostrar o impacto visual da carga tributária. Então, quando eu apuro lucro real, hipoteticamente lucro real trimestral, eu vou ter, lá no lucro real trimestral, apuração do DRE e LALU, seguindo a NBCTG, eu tenho apuração dos tributos sobre o consumo, ICMS, ISS, PIS, COFINS, e aí eu deixei aqui embaixo também a contribuição previdenciária sobre aquela folha de pagamento que está aqui, ó. Essa folha de pagamento bem aqui. Então, no pré-reforma, minha carga tributária, lá no lucro real, é menor do que a carga tributária. Vamos ver aqui se é menor. É menor, em alguns momentos, tá? Do que a carga tributária no presumido. Percebeu? Um ou outro momento, e de regra, tá bem igualzinho. Agora, no pós-reforma, a brincadeira muda. Lá no pós-reforma, em vez de ICMS no anexo 1, eu tenho a IBS. Em vez de PIS e COFINS, eu tenho a CBS. Gente, aí vem um detalhe. Ó. A minha carga tributária na pós-reforma, aqui no Simples Nacional, tanto para o comércio quanto para o serviço, ela aumentou drasticamente. Você está vendo? Por quê? Ah, não, mas ela aumentou porque, primeiro, há uma particularidade em relação à apuração do tributo, né? Nesse período de transição, mas a alíquota vai ficar igual lá na frente. Ele é uma particularidade que ele vai permitir que eu apure por dentro e apure por fora. Eu escolho apurar por dentro e por fora semestralmente. E eu vou ter que analisar. De repente, o por dentro não é tão vantajoso como eu achei que fosse. E aí, se eu levar em consideração os mesmos números, são os mesmos números, está tudo buscando lá da mesma fonte de informação. O que eu tenho agora são alíquotas diferenciadas. O que eu tenho agora é CBS débito e CBS crédito. Quando eu escolho apurar por fora, vai ficar mais caro? Vai ficar mais caro, tá? Simples Nacional. Se eu escolho apurar por fora, vai ficar mais caro. Se eu escolho apurar por dentro, vai ficar igual. Se eu escolho apurar por fora, ele vai ficar mais caro. E aí, ó, lucro presumido e lucro real não sofre impacto nenhum nesse momento. Tá, então, para terminar aqui a nossa aula, já está na hora. Ó, uma análise comparativa rápida. Angelo, se eu for do Simples Nacional, hoje, pré-reforma, 100% tributo por dentro, é menor do que eu no pós-reforma ser tributo por fora? Sim, se eu sou tributo por dentro lá no pós-reforma, vai ser igual a ser o tributo por dentro hoje. Por quê? Ah, eu acabei de te mostrar, não foi? Ó? Aqui na lei complementar, ele vai dizer que a alíquota, e você compara, depois a gente compara isso no outro dia, mas dá uma olhada lá para você ver. O percentual de participação de IBS corresponde ao ICMS. O percentual de participação da CBS corresponde à soma do PIS e da COFINS. Ele só alterou um pelo outro, ou trocou ali, tá? Os tributos, mas o percentual de participação é igual sobre a alíquota efetiva. A diferença vai ser, lá no pós-reforma, se eu escolho o tributo por fora, aí sim, aí a diferença é gigantesca, apesar de que vai gerar crédito na entrada, mas ele muda totalmente a forma de raciocinar. Olha, hoje, se eu já faço uma apuração pós-reforma para presumido e real, já aumenta e muito. Sabe por que aumenta e muito? Por causa do artigo 12. Não, Léo, os caras falam assim, peraí, ó, vamos entender uma coisa. Se eu sou lucro presumido ou lucro real, não vai mudar nada na apuração, vai ser igual, porque basicamente... Não, gente. Claro que não está definido ainda, não posso ser responsável de te dizer que vai ser a alíquota de 17,7, 8,8. 8,8, sim, né, que é CBS, mas 17,7, isso vai depender de cada município, cada estado. Né? Mas, assim, o que eu te adianto é que a maior preocupação
é o fato gerador. A maior preocupação é o fato gerador. Você quer ver? Vamos lá. Rapidinho, meu Deus, eu falo demais. Eu falei, professor, que era só 40 minutos, eu já passei da hora. Quem vier no sábado, a gente mostra aqui a planilhinha com essa análise comparativa, te explica até mais detalhadamente o que é o pós-reforma com tributo por dentro e tributo por fora, para ficar mais prático, tá? Mas é só, alimentou aqui qualquer coisa, ele vai mudar toda a estrutura da nossa apuração, tá? Se eu mudar até a receita bruta dos últimos 12 meses, ele muda a estrutura da nossa escrituração bem aqui. Estou dizendo aqui que ele é segunda faixa, mas se eu falo que o cara teve nos últimos 12 meses 400 mil, ele já muda aqui para a terceira faixa. A planilha tem esse propósito bem aqui. Ó. Vou deixar 250 mil para ficar assim, tá? Vamos lá, para ir embora. Ó, lá na lei, no artigo 12, olha o que ele diz. Ó. A base de cálculo, eu vou parar com isso, tá? Tá no canal do professor Danilo Alves, lá no YouTube. A base de cálculo é maior. Por quê? Olha o que ele diz bem aqui, gente. Ó. A base de cálculo do IBS, da CBS, é o valor da operação, salvo disposição em contrato previsto na lei complementar. Se você for do simples, você não vai seguir essa regra. Ah, mas eu sou do simples por fora. Então você vai seguir essa regra. Eu sou do simples por dentro, então eu não vou seguir essa regra. Hipoteticamente, eu sou do simples por fora. A tua base de cálculo, ela é maior. É óbvio que tem colega, e tem aí, tá, o pessoal, linha de... Tem uma galera, aquele pessoal que tem uma linha de raciocínio pró-reforma, outros são contra as mudanças da reforma, porque tem gente que acha que teve um viés positivo, tem gente que acha que tem viés negativo. Tem que analisar, tem que discutir, tem que montar grupo de estudo, essa coisa toda. Mas só para entender o que ele fala, ó, o valor da operação compreende o valor integral cobrado pelo fornecedor a qualquer título, inclusive valores correspondentes a, olha aqui, ó, acréscimos decorrente de ajuste no valor da operação, juros e multas, acréscimos em encargos, descontos concedidos sob condição, o valor do transporte cobrado como parte do valor da operação e ainda tributo e preço público, inclusive tarifas, incidentes sobre operações. E aqui, ó, sobre tudo suportado pelo fornecedor, tá? Então, suportado pelo próprio fornecedor. Óbvio, né? Você vai na pegada do transporte, o frete FOB. Aí ele tem assim, ó, demais importâncias. Gente, é muita coisa, não vou ler tudo não, tá? Vou parar bem aqui, ó. Lá no sexto, ó. Demais importâncias cobradas ou recebidas como parte da operação. Demais importâncias cobradas ou recebidas compõem a base de cálculo do IBS da CBS, ó. Diferente lá da lei 12973 de 2014, artigo 2º, que fala que a tua receita operacional é vender, prestar serviço, operação em conta alheia, e você vai na lei Candi, na lei complementar 116, você vai na lei 10.833, 10.637, você vai ver que o fato gerador vai ficar maior. Quando ele fala de não incidência sobre a base de cálculo, aí ele vai trazer outras coisas, tá? Vai trazer o desconto incondicional, ele vai trazer o próprio montante da IBS-CBS, ele vai trazer o IPI, que aí sai, né, os reembolsos, o montante incidente sobre operação tributo, e aí vai ter uma contribuição específica. Lá do 155 e 156 da Constituição Federal, você vai ver lá, dentro de 195, que vai ser IBS, a CBS, o próprio IPI, tem até uma pegada legalzinha que eles colocaram, que essa contribuição aqui no inciso 6º, do artigo 149A, que fala que Estado e município pode inserir, pode cobrar também taxas, né, contribuições diferenciadas do que está aqui nessa pegada. Mesmo assim, vou parar agora, viu, professor Danilo? Mesmo assim, ó, o que eu estou te dizendo é que o fato gerador vai aumentar. Gente, não dá tempo em 40 minutos a gente ver todo um detalhe da apuração de Simples Nacional, pré-reforma, que é isso daqui, é só aplicar a alíquota de acordo com a faixa dentro da operação, por dentro, aqui no nosso caso está por dentro, tem um proratazinho bem pequenininho. No pré-reforma é o por dentro, né? E no pós-reforma, o Simples Nacional também por dentro, ó. Um Simples Nacional também por dentro, sobre a mesma receita. O que eu vou ter agora, na verdade, é a mesma alíquota, é a mesma alíquota nominal, a mesma alíquota efetiva, e sobre essa alíquota efetiva, um percentual de participação de IBS-CBS. Beleza? Aí eu quero especular, então tem que ser devagar, tem que pensar, porque isso aqui, se ele for por dentro, ele for entrar lá no preço
que não é o propósito da não cumulatividade plena da reforma tributária, ele vai impactar e muito no preço, tá, Ângelo? Mas eu prefiro, então, não inserir essa tributação no preço, porque, e é óbvio, né, eu não vou inserir mais no preço, porque eu vou estar no pós-reforma, eu não vou inserir, é um tributo por fora, não vai estar mais lá dentro da apuração. E aí, se eu estou no Simples Nacional, que é apuro diferenciado, com tributo, o Simples Nacional por dentro, com um tributo com percentual de participação, e eu vou inserir isso no preço, eu posso perder mercado, eu posso ter problema. Beleza? Mas vamos parar por aqui. Deixa eu só já encerrar aqui a nossa live. Esse material todo, tem um QR Code bem aí, você vai se inscrever para poder pegar o material. É bem tranquilo, tá? Deixa eu não salvar esse aqui, deixa eu não salvar esse aqui, deixar do jeito que estava originalmente, e a gente passa para você esse material. Ó, nossa live hoje acaba aqui, passei até dos 40 minutos previstos, mas a ideia é que vocês absorvam, pelo menos assim, Ângela, é muito rápido, eu não consegui entender quase nada. Então vem no sábado. Sábado agora, no sábado, dia 8 de fevereiro, de 10 a meio-dia, a gente vai ter mais tempo, não é só 40 minutos, vai ter 2 horas para falar sobre isso. Falar sobre o Simples Nacional sendo impactado na reforma. Mas, Ângelo, eu vi lá nos anexos da lei complementar, que tem 23 anexos, que só vai começar em 2027, um impacto para o Simples Nacional. Tu vai esperar 2027 para começar a planejar, para entender? Não, só vou começar a entender quando estiver chegando perto. Mania de procrastinar, faz isso não. Já começa a entender agora, porque agora eu já consigo planejar e já vou logo avisando o cliente. Cara, muita coisa vai mudar, gente. Muita coisa vai mudar para o Simples Nacional. Perfeito? Ó, sábado, 8 de fevereiro agora, de 10 a meio-dia, no canal do professor Danilo Alves, saiu o QR Code, tu entra lá, se inscreve, só para poder garantir que você vai participar e receber o material. Se inscreve para pegar esse material todo, que não dá para passar planilha para você que está aí não, tá? Vamos embora então? Vala, meu Deus do céu, 55 já, professor. Falei que era só 40 minutos, né? E a gente está, eu me empolgo. Fica à vontade, professor. Encerrar. Perfeito. Boa noite, pessoal, a todos. Gostaria de parabenizar cada um de vocês que tiraram aí um tempinho da noite de vocês para buscar aqui um pouco de conhecimento aí sobre o planejamento tributário no Simples Nacional, né? Parece coisa fácil, né? Mas tem muita coisa para ser falado, né? E aí o professor Ângelo aí está passando aí com muito maestria aqui para vocês esse conteúdo. O meu amigo Daniel disse aqui que você podia continuar, viu, professor? Que ele estava aqui. Mas não se preocupe não, viu, meu amigo Daniel? Que essa semana aqui a gente está aquecendo aí com vários conteúdos sobre essa live. No final de semana a gente vai ter um baita de um evento, né? Que vocês podem se inscrever aqui pelo QR Code. Se inscreva, pessoal, porque a gente esquece. Eu tiro por mim e pelo professor Ângelo. Se a gente não se inscrever e não tiverem avisando para a gente, quando chegar o dia do evento, a gente esquece. Né? A gente esquece porque a nossa rotina é muito grande. Então, cliquem aqui no QR Code, né? Façam a inscrição de vocês. Compartilhem com os colegas também, pessoal, porque é um conteúdo muito rico. E todo esse material vai ser disponibilizado lá no sábado, junto com o material de sábado que o professor Ângelo, né, e toda a equipe aqui está preparando para vocês. Então, se inscreva aí no canal também do YouTube, ative lá o sininho e vemos todos vocês amanhã, nesse mesmo horário aí, na nossa próxima aula. Então, um grande abraço, parabéns, professor Ângelo, muito obrigado pela presença de todos, a Armando está aqui todo dia, minha amiga Geralda, José, Daniel, Suzane, Maiara, Caio, muito obrigado a todos vocês aí que estão nos assistindo e até amanhã. Até amanhã. Beleza, pessoal? Pessoal do Instagram também, até amanhã. Mas a gente se encontra por aí, ó. Mesmo horário.